Bom dia, eu sou a Mayumi, trabalho com câmbio há quase 13 anos aí. Comecei como estagiária na mesa de câmbio de um bancão, que eu não vou dizer o nome para não fazer propaganda. E faz 4 anos que eu abri a MS Traders, que é uma correspondente bancária do banco exclusivo de câmbio MS Bank. Vou apresentar para vocês um pouquinho do que é o banco e do que é o correspondente, tá bom? O MS Bank é um banco exclusivo de câmbio, então ele só faz operações de câmbio, tanto de câmbio pronto quanto de câmbio futuro. Nenhuma outra operação é feita dentro do banco, é por isso que a gente é tão bom em fazer isso. O banco é de Curitiba, ele fica lá como sede, né, em Curitiba. E ele tem a própria equipe lá, até para fazer as operações de câmbio internamente. A parte operacional é toda feita por lá, na sede, em Curitiba. Porém, toda a parte comercial do banco, como trazer novos clientes e fazer a parte de mesa de câmbio, é feita por correspondentes bancários, que são empresas terceirizadas espalhadas pelo Brasil. A nossa correspondente, que é a MS Traders, ela existe já há mais de 4 anos e atende todo o estado de Santa Catarina. Eu e a minha sócia, Bruna, abrimos a empresa e estamos aqui ainda até hoje firme e forte. Nós não temos um escritório físico hoje, depois da pandemia, né? A gente percebeu que estrategicamente não fazia sentido nós termos uma sede, um escritório, porque nós não recebemos clientes no escritório, apenas falamos via meios de comunicação com eles. Então, cada uma hoje trabalha em home office. Essa aqui é a minha casa, mas eu fiz um escritóriozinho aqui e tal, então, e é assim que eu trabalho, com 2 telas, 2 computadores, enfim, para que eu possa ter mais agilidade nos fechamentos de câmbio. Então, assim, o nosso cotidiano, né? A gente faz a parte comercial, de visitar cliente, tentar trazer para dentro de casa. Hoje em dia, depois da pandemia, a gente também faz videoconferências ao invés de muitas vezes ter que ir até o oeste de Santa Catarina, Florianópolis, porque a gente atende o estado todo. Então, para trazer o cliente para dentro de casa, muitas vezes você tem que ter a atenção dele, você tem que conversar com ele. Então, precisa que ele esteja, né, com a atenção dele em você naquele pequeno momento que seja. Então, a visita é muito mais efetiva. Mas com a videoconferência, a gente viu que tinha mais ou menos o mesmo resultado também. Então, a gente começou a utilizar bastante essa ferramenta também. Então, hoje a gente faz muitas visitas online. A gente tenta trazer o cliente para dentro de casa para operar. E a partir do momento que ele está aqui, aí a gente começa a fazer os fechamentos de câmbio. Como é que funciona? O cliente nos contata via WhatsApp, Skype ou até mesmo pelo telefone, para dizer, olha, eu preciso enviar 30 mil dólares para comprar material para minha empresa aqui. Eu vou passar a cotação para ele. Olha, neste momento tá tanto, você quer fechar? Fecha. A gente vai comprar esses dólares no mercado, através do sistema que nós temos aqui. Nós já negociamos diretamente no mercado, né, na Bolsa de Valores, compramos esse valor, provisionamos para o cliente, e aí nós vamos receber a documentação dele, a fatura, enfim, conferir com o que a gente tem ali. O canal bancário às vezes já está cadastrado no sistema, se não tá, a gente vai cadastrar, a gente vai dar uma olhadinha na fatura, faz sentido o que ele está pagando. Mais adiante eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. E a gente coloca no sistema e manda para a equipe operacional lá de Curitiba, que vai fazer uma segunda conferência, que vai colocar esses dados no sistema do Banco Central e vai emitir o contrato de câmbio. No final do dia, a gente vai baixar todos esses contratos de câmbio e vai enviar para o cliente. E normalmente, dali a 1-2 dias, vai sair o SWIFT, que é o comprovante de pagamento, que esse valor saiu do banco e foi enviado para o canal bancário de acordo com os dados que estavam na fatura. Enfim, vai pegar esse SWIFT e vai enviar para o cliente também. Então, esse é mais ou menos o nosso dia a dia. A gente faz outras coisas também, o cadastro do cliente, quando a gente traz o cliente, não, eu quero abrir a conta com vocês. A parte de cadastro é toda feita por nós também. É uma parte um pouco mais burocrática, mais chatinha, mas tem que ser de acordo com as normas do Bacen, né? A gente também faz conferência de DIs depois, né, as declarações de importação,
quando o cliente faz um pagamento antecipado, depois de algum tempo a gente pede a DI daquele processo, para ver que realmente, né, o produto chegou, que não foi uma evasão de divisas. Então tem todo um outro, né, aspecto do nosso trabalho de conferência, de fiscalização. Mas o nosso dia a dia mesmo é trazer o cliente para dentro de casa, a parte comercial e a mesa de câmbio. Eu vejo que a nossa grande dificuldade hoje para entrar nas empresas é que os serviços bancários, eles dependem muito de o cliente confiar na instituição bancária que está contratando, né? E normalmente ele confia em instituições grandes, conhecidas, os chamados bancões, né? E muitas vezes isso acaba atrapalhando, porque se é um cliente um pouco mais conservador, ele não dá chance da gente mostrar o quanto às vezes a gente pode ser mais competitivo e prestar um serviço muito melhor, né? No sentido de sermos especializados naquilo, a gente consegue prestar um serviço muito mais de acordo com a necessidade dele, sem cobrar aquelas tarifas exorbitantes que eles pagam nos bancos grandes, né? Claro, depende do segmento do cliente, mas muitas vezes o cliente pequenininho, o banco não tem tanto interesse, né? O bancão não tem tanto interesse em operar. E ele tá lá abandonado, sem ninguém para atender e pagando tarifas, né, enormes. Então a gente traz para cá e diz, olha, vou te ajudar, né? E porque para nós qualquer tamanho de cliente é importante, né? A gente produz, a gente ganha dinheiro, a gente não produz, a gente não ganha dinheiro. Então essa é a grande diferença de uma mesa de câmbio de um bancão. Quem tá lá tá ganhando um salário fixo, né? E nós não. Então a gente precisa de cliente e é por isso que a gente presta um serviço bacana e é bem competitivo nas taxas. Como é que a gente faz para mostrar então para o cliente que ele pode confiar na gente, né? Bom, o banco ser mais conhecido no mercado e reconhecido pelo serviço é um processo que vai acontecer naturalmente depois de um certo tempo, enfim, está acontecendo, né, no ritmo, só que exige um tempo, né, para que as pessoas reconheçam que o banco é confiável. Então, a gente não pode depender disso. O que a gente tenta fazer é justamente mostrar para o cliente, veja, olha o quanto que você está pagando lá, olha o trabalho que você está tendo para fechar cada uma das suas operações, vem para nós que a gente vai facilitar o teu dia a dia, afinal, nós somos os especialistas de câmbio, não você. Você tem que se preocupar com o teu negócio, né? E nós nos preocupamos, deixa nós nos preocuparmos com a tua operação de câmbio. Então, essa é a tentativa que a gente faz para mostrar para ele que vale a pena abrir a conta conosco. Muitas vezes dá certo, e uma vez dentro de casa, normalmente ele opera bastante, porque a gente consegue resolver os problemas dele, as dores, né, que ele tem nas outras instituições. Bom, o banco, na cadeia logística de importação, né, a importância do banco na cadeia é de efetivamente fazer com que a operação de importação aconteça, né, porque o negócio, ele normalmente gira em torno do pagamento. Então, a negociação existe entre o cliente aqui no Brasil e o exportador, né, o fornecedor lá fora, e normalmente o exportador ele vai exigir um pagamento antecipado de alguma porcentagem do valor. Então, já nos primeiros momentos da negociação, antes mesmo que a carga saia de lá, o banco é contatado, a instituição bancária é contatada para que seja feito esse envio desse primeiro pagamento e assim efetiva a negociação. E aí começa-se a produção daquele equipamento, enfim, tal, e o restante do pagamento vai ser, enfim, de acordo com a negociação do cliente, se é à vista quando embarcar, se é a prazo depois da nacionalização. Mas um papel que o banco tem que a maioria das pessoas não conhece ou não é falado, né, muito, é da questão da fiscalização das operações, né? E até uma coisa que a gente não comenta muito, porque, enfim, é um pouco difícil de falar desse assunto com o próprio cliente, porque pode gerar um desconforto com relação à desconfiança e tal, da parte do banco para com o cliente, mas não é isso. O que acontece é que o banco fiscaliza, sim, a gente tem vários
várias ferramentas, várias formas de dar uma olhada se aquele pagamento é realmente sobre aquilo que está sendo falado. Um exemplo para ficar mais claro. Uma fatura está lá, um container de guarda-chuva, por exemplo, tá? Qual que é o valor do container de guarda-chuva? Ah, ele tá pagando $300 mil. Opa, que coisa esquisita. Porque um container cheio de guarda-chuva possivelmente não vai custar $300 mil, vai custar bem menos do que isso. Então, existem esses gatilhos que a gente tem que dar uma olhadinha para ver se, de alguma forma, aquele valor que está indo para o exterior não é uma evasão de divisas, não é uma lavagem de dinheiro, né? Então, a gente tem que dar uma boa olhada na documentação. Tudo começa já no cadastro do cliente. A gente tem que ter todas as informações dentro de casa sobre o negócio dele, sobre o que ele está fazendo, o que ele está importando, da onde, por quê, para quem ele vende, para que as operações façam sentido. Então, uma loja de máquina, por exemplo, não vai importar um container de guarda-chuva, né? Opa, já sinaliza que alguma coisa não está muito certinha. Então, nesse sentido, o banco ele fiscaliza as operações. A gente tem esse filtro aqui, né, de início, quando a gente fecha a operação, olha a documentação. Ah, não, faz sentido, ok, a gente manda para Curitiba. Curitiba, que é a área operacional, vai fazer um segundo filtro, né, vai ver se o canal bancário, muitas vezes a empresa lá fora que está recebendo, se é de um país que é considerado de certo risco, né? Por exemplo, países do Oriente Médio, da África, que tem guerras civis, enfim. Eles vão fazer mais uma investigação, às vezes, do fornecedor lá fora, para ver se o que está sendo comprado não é, por exemplo, armas ou alguma coisa assim, né? Então, a operação ela só passa 100% depois que todos esses filtros são feitos, né? E é uma parte que ninguém fala, mas existe, né? De acordo com as normas do Bacen, de acordo com, enfim, todas as normas de UPLD, né? De prevenção contra a lavagem de dinheiro, que nós recebemos treinamento anualmente, nós temos que conferir esses dados na fatura e também com se faz sentido com o cadastro do cliente, se aquilo que ele está fazendo está dentro do negócio. Bom, a minha parte favorita do mercado financeiro é essa loucura de que uma notícia faz tudo mudar em questão de segundos, assim. Isso é muito emocionante. Tem gente que não se adaptaria a essa loucura do dia a dia do mercado financeiro, justamente porque não gosta muito dessa instabilidade. E para mim já é a parte que mais me encanta, em que em um segundo estava tudo certo, e no outro segundo foi divulgada a notícia da guerra da Ucrânia com a Rússia, o dólar disparou, todo mundo ficou desesperado e, nossa, aqueles dias em que as notícias são divulgadas bombásticas, assim, são os mais legais. Ou ao contrário, né? Alguma coisa fez o dólar despencar. Nossa, todo mundo entra em contato com a gente para fechar a operação, para aproveitar aquela taxa do dólar. Então, aquela loucura, telefone, WhatsApp, Skype, tudo piscando, a gente tendo que atender todo mundo. Essa loucura, para mim, é a parte mais bacana, assim, de trabalhar com o mercado financeiro. Bom, sobre criptomoedas, né, criptoativos, é uma parte que vem sendo muito discutida, né, no mercado de câmbio, e eu creio que em algum momento vai ser utilizado. Hoje já é, né, já é utilizado uma das moedas, que é o Ethereum, já é utilizado, mas não da forma que a maioria das pessoas pensa, uma forma um pouquinho diferente, eu vou explicar para vocês. Por algumas instituições, não pelo MS Bank. Hoje o MS Bank não tem apetite de risco de trabalhar com criptoativos nas operações de câmbio, porque envolve um risco, né? Primeiro, porque as operações de criptoativos não são regulamentadas pelo Banco Central, nem brasileiro e nem a maioria dos bancos centrais mundiais. Então, para fazer envio de dinheiro para o exterior, ainda é mais seguro você utilizar o SWIFT, que é o sistema bancário internacional onde são feitas as transações internacionais.
Mas eu acho que existe um futuro em que as pessoas vão negociar os seus produtos em Bitcoin, por exemplo, não mais em dólar, né? Eu creio que exista um panorama assim, mas eu acho que o caminho ainda é longo, porque como as moedas elas são ainda descentralizadas, fica muito difícil de fiscalizar justamente aqueles filtros que eu estava comentando com vocês, se aquele negócio é realmente correto, idôneo, né? Não é uma evasão de divisas, não é um contrabando, né? Então, assim, fica difícil de fiscalizar. Mas eu acho que ainda, em algum momento lá na frente, os bancos centrais vão encontrar um caminho do meio, uma forma de regulamentar tudo isso. Por enquanto, ainda não. Então, nesse sentido, os bancos brasileiros ainda não são permitidos fazer operações em criptoativos para operações de câmbio, não dessa forma. Existe uma outra forma, que ao invés de utilizar o sistema SWIFT, utilizar a conversão das moedas para enviar, mas ainda a negociação é feita em moeda, em dólar, enfim, moedas conversíveis, né? Como é que funciona? Existe a moeda Ethereum, né? E aí você compra, por exemplo, $5.000, mas o equivalente em $5.000, né, em reais, você vai converter primeiro para Ethereum e vai ser enviado para o exterior muito mais rápido do que o sistema SWIFT, porque o sistema das criptomoedas, as criptomoedas elas estão sendo negociadas 24 horas por dia, então elas não têm que lidar com fuso horários dos bancos, né, intermediários e finais, como nós temos que. Então, vai na hora e lá no exterior aquele Ethereum é convertido para dólar e é acreditado na conta do cliente. Então, hoje existe esse tipo de operação e é utilizado por algumas instituições financeiras, porém ainda a negociação, veja, é só a forma do envio que é diferente, mas a negociação ainda é feita em moeda conversível. E eu creio que não dê para fazer para operações de compra de produto, ainda não está regulamentado pelo Banco Central, apenas para pessoas físicas, se eu não me engano, tá? Eu até teria que confirmar, mas eu acho que para pessoas físicas, para envio para terceiros ou para a sua própria conta no exterior, que é a disponibilidade, eu acho que só para essas eu creio que seja possível fazer. Mas tudo isso envolve um risco, né? Então, por isso que tem todo um caminho ainda, que eu acho que vai ser longo e árduo, para que isso seja regulamentado lá no futuro. Talvez até mais adiante, através das criptomoedas, mas eu acho que ainda vai existir, principalmente depois, quando houver essa regulamentação da parte do Banco Central, ainda vai existir a necessidade de uma certa burocracia por trás. Então, vamos ver o que o futuro nos reserva aí. Bom, eu acho que o futuro do comércio exterior está de alguma forma ligado aos criptoativos, mas talvez demore muito. E eu acho que antes disso a gente vai acabar conseguindo regulamentar uma coisa que é a tecnologia dos criptoativos, que é o blockchain, né? O blockchain eu acho que está muito mais próximo, é um futuro muito mais próximo para nós, para diminuir a burocracia do comércio exterior, das operações de câmbio em si, né? Fazendo tudo por essa tecnologia de blockchain. Eu vejo um futuro muito possível nesse sentido. Acho que cartórios já começaram a utilizar e eu acho que os bancos também vão começar a utilizar e eu acho que vai ser bem bacana. Enfim, o futuro do comércio exterior vem se falando há muito tempo, né, que o fechamento de câmbio vai deixar de existir, enfim, eu não acho que vai deixar de existir, porque justamente essa parte do banco ter que fiscalizar as operações e cada vez mais, eu acho que isso vai continuar existindo, né? O banco ele faz esse papel que é muito importante. Então eu acho que ainda vai continuar existindo fechamento de câmbio, talvez não da forma que a gente faz hoje, através de contrato de câmbio que efetiva no Banco Central e tudo mais, talvez através de blockchain, talvez. Bom, é isso. Obrigada pela oportunidade de falar um pouquinho aqui sobre o meu negócio, sobre o banco. E eu fico à disposição de vocês. Quem quiser até mesmo
só nos consultar para entender um pouquinho mais, se tiver curiosidade, fique à vontade, a gente está à disposição.